Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática para o Enseja 2024. Hoje nós vamos aprender sobre função do primeiro grau. É um assunto que não é tão simples assim de explicar, os alunos costumam ter um pouco de dificuldade para entender, mas eu vou estar aqui tentando trazer para vocês da forma mais acessível possível, ok? Vamos começar a nossa aulinha, pessoal, de função, vendo a seguinte situação. Nós temos aqui que Pedro ele trabalha como mototáxi. E ele cobra em cada corrida um valor fixo de R$ 2 e também R$ 2 por cada quilômetro percorrido. E nós queremos saber qual é a lei de formação dessa situação. Então, vejam só. Nós queremos saber uma lei que determina quantos reais Pedro ganha em cada corrida. Então, vejam só. Eu vou chamar aqui essa lei de formação aqui de corrida. E segundo a situação dita, nós temos que Pedro ele cobra R$ 2 por cada corrida, um valor fixo, né, que nós podemos chamar também de bandeirada, mais R$ 2 por cada quilômetro percorrido. Para ficar mais fácil, eu vou chamar a corrida aqui de Y e vou chamar quilômetro aqui de X. Então, vai ficar 2 mais 2x. Eu posso escrever também invertendo os termos aqui, ó. Então, vai ficar 2x mais 2, que é a mesma coisa. Então, essa daqui vai ser a lei de formação que narra essa situação descrita. Ou seja, para cada corrida, Pedro ele vai cobrar um valor fixo de R$ 2, mais R$ 2 para cada quilômetro percorrido. Nós podemos atribuir aqui valores a x, que no caso aqui são os quilômetros percorridos, e sabendo os quilômetros percorridos, nós conseguimos determinar o y, que no caso aqui é o preço de cada corrida que ele vai cobrar. Então, vamos supor aqui que Pedro ele vai fazer uma corrida aqui de 1 quilômetro. Então, quantos que ele vai ganhar nessa corrida? Basta substituir aqui nessa lei de formação. Então, nós vamos ter aqui que ele vai ganhar 2 vezes 1, né? Substituindo 1 no lugar de x, mais 2. Nós temos aqui que ele vai ganhar, então, aqui nessa corrida, 2 mais 2, que dá R$ 4. Agora, vamos supor, então, que Pedro vai fazer uma corrida de 2 quilômetros. Então, quanto que ele vai ganhar nessa corrida? Ele vai ganhar 2 vezes 2, basta substituir 2 no lugar de x, mais R$ 2, que é o preço fixo. E calculando isso, vai dar 2 vezes 2, que é 4, com mais 2, 6. Vejam que com esses valores de x e de y, eu posso formar aqui o que eu vou chamar aqui de par ordenado. Por quê? Porque primeiro vem o valor de x e depois vem o valor de y. Vamos colocar aqui, ó, primeiro o valor de x e depois o valor de y. Eu posso colocar esse par ordenado em um plano cartesiano. O que é um plano cartesiano? O plano cartesiano é um sistema de coordenadas formado por duas retas perpendiculares entre si, ou seja, que formam um ângulo de 90 graus entre si. E vocês estão vendo que essas duas retas perpendiculares estão gerando aqui para a gente 4 areazinhas que nós vamos chamar de quadrantes. Essa reta horizontal aqui, que é o eixo x, nós chamamos de eixo das abscissas. E essa reta aqui vertical, nós chamamos de eixo das ordenadas. Em um plano cartesiano, nós vamos ter as coordenadas, que são um ponto nesse plano cartesiano. Esse ponto em um plano cartesiano é formado por um par ordenado. E esse par ordenado ele é composto por dois números. Então, vejam só, eu tenho aqui um par ordenado e com um par ordenado eu vou determinar um ponto aqui nesse sistema de coordenadas. Então, aqui eu tenho o primeiro par ordenado, que é o par ordenado 1, 4. Primeiro, eu coloco o valor de x, que no caso aqui, primeiro x é igual a 1. E depois eu coloco o valor de y. Y aqui é igual a 4.
Então, vejam que aqui eu vou determinar um ponto nesse plano cartesiano, e esse ponto ele é composto por um par ordenado, em que primeiro nós temos o valor de x, que é 1, e depois o valor de y, que é 4. Entendido até aqui, pessoal? Agora eu tenho um outro par ordenado, que é o 2 e o 6. Então, vejam só, o 2 para x e o 6 para y. Então, nós vamos estar determinando um ponto aqui. Para ficar mais fácil visualizar, eu vou colocar aqui mais um valor para x. Então, vamos supor que agora ele vai fazer uma corrida com 3 km. E calculando isso, vai dar 2 vezes 3, quanto que ele vai ganhar, mais 2, que vai dar 6, 8. Então, em uma corrida de 3 km, ele ganha R$8. E esse a gente determina mais um par ordenado, que vai ser o par 3 e 8. Então, vejam só, agora eu tenho 3 aqui para x e 8 para y. Então, nós determinamos mais um ponto aqui nesse sistema de coordenadas. Eu posso passar por esses 3 pontos uma reta. Imagine que isso daqui é uma reta. E vejam que dessa forma, nós vamos determinar um gráfico aqui dessa lei de formação. O gráfico dessa lei de formação, que representa quanto que Pedro ganha uma corrida, é uma reta. E conforme nós vamos aprender aqui e nos outros slides, as funções de primeiro grau, nós vamos ver com mais detalhes o que elas são representadas por retas. O gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta. Mas antes de a gente falar mais sobre isso, nós vamos ver aqui mais uma situação. Agora nós temos a seguinte situação. Pedro, ele trabalha como mototáxi, só que agora ele só cobra R$2 por cada quilômetro percorrido. E nós queremos saber qual é a lei de formação dessa situação. Então, vejam que agora nós temos uma diferença. Nós não temos um valor fixo na corrida. Só temos aqui R$2 por cada quilômetro percorrido. Então, vejam só, vamos determinar a lei de formação. Então, nós vamos chamar aqui essa lei de formação de corrida, inicialmente. Nós temos que ele ganha aqui R$2 por cada quilômetro percorrido. Da mesma forma, eu vou chamar a corrida aqui de y. E vou chamar esse quilômetro aqui de x. Então, minha lei de formação vai ficar assim, ó, y vai ser igual a 2 vezes x ou 2x. Então, essa daqui vai ser a nossa lei de formação. E caminhando aqui para essa tabelinha, nós podemos atribuir valores a x. E atribuindo valores a x, nós vamos determinar valores para y. Ou seja, se a gente simular situações em que ele percorre alguma quantidade de quilômetros na corrida, nós vamos determinar quanto que ele vai ganhar em cada corrida. Então, vamos supor aqui que ele vai percorrer aqui uma corrida de 0 quilômetros. Então, quantos que ele vai ganhar? Ora, como ele vai percorrer 0 quilômetros, ele vai ganhar 2 vezes 0, que vai dar 0. Ou seja, uma corrida com nenhum quilômetro, ele também vai ganhar R$0. E agora, se ele percorrer 1 quilômetro, quantos que vai dar? Vai dar 2 vezes 1, que é 2. E se ele percorrer 2 quilômetros, quanto ele vai ganhar? Ele vai ganhar 2 vezes 2, que é 4. Conforme nós vimos, esses valores de x e y é o que nós vamos chamar aqui de par ordenado. Então, nós vamos ter aqui um par ordenado 0, 0, o par ordenado 1, 2 e um par ordenado 2, 4. Eu posso jogar esse par ordenado, conforme nós aprendemos, em um plano cartesiano. Então, vejam só, eu vou ter aqui o primeiro ponto, que é o 0, 0, que vai estar aqui na origem. Ponto 0, 0, 0 para x e 0 para y. Eu vou ter aqui o ponto 1, 2. Então, vejam só, 1 para x e 2 para y. E aqui eu vou estar determinando este ponto aqui, nesse sistema de coordenadas.
Eu tenho aqui também o par ordenado 2 e 4. 2 para x e 4 para y. Da mesma forma, pessoal, a gente pode passar um segmento de reta por esses 3 pontos. E vejam que também nós vamos ter que, para essa situação narrada, para essa lei de formação aqui, nós também temos uma reta como um gráfico. Só que vejam que nós temos uma diferença. Aqui, na nossa primeira situação, esse gráfico ele não passa pelo ponto 0, 0, por esse ponto aqui, ó. Já aqui, ele passa por esse ponto 0, 0. Quando isso acontece, nós temos aqui o que nós vamos chamar de função linear, que é um caso específico de função do primeiro grau. Sendo assim, pessoal, a gente já consegue ter uma melhor noção do que é a definição de função do primeiro grau. Uma função ela vai ser de primeiro grau quando ela puder ser escrita nessa forma. Y é igual a x mais b. Conforme nós vimos, uma função de primeiro grau, falando de termos mais simples, em que a variável, ou seja, a incógnita, ela está à potência 1 e tem um coeficiente a diferente de 0. Vocês lembram aqui da primeira situação em que Pedro ele cobra um valor fixo de R$2 e a nossa lei de formação foi y é igual a 2x mais 2. E vocês se lembram também da seguinte situação em que Pedro ele só cobra R$2 por cada quilômetro percorrido e a nossa lei de formação foi y é igual a 2x. Esses dois exemplos aqui são exemplos de função de primeiro grau porque eles têm essa forma aqui. Vejam que aqui nesse caso o a aqui dessa lei de formação é igual a 2. E o b aqui também é igual a 2. E nós temos aqui o nosso x elevado à potência 1. Então, esse daqui é um exemplo de função do primeiro grau. Então, vejam que aqui também, pessoal, nós temos um exemplo de uma função do primeiro grau. Só que nesse caso aqui, o nosso a, que é o que está multiplicando aqui o x, ele também vale 2, né? Mas vejam que nós não temos valor aqui para b. Isso significa que o b aqui, pessoal, ele é igual a 0. Isso também é exemplo de uma função do primeiro grau. O que não pode acontecer é quando o a aqui for igual a 0. Porque vejam só, se a gente tiver a igual a 0, nós vamos ter uma função aqui desse modelo, em que nós só vamos ter valor aqui para b. Isso não pode acontecer, porque quando isso acontecer, nós vamos ter o que nós vamos chamar de função constante. Numa função constante, não importa o valor que você atribua para x, sempre vai ser um mesmo valor para y, ou seja, sempre vai ser 2 aqui nesse caso. Isso daqui não é exemplo de uma função do primeiro grau. Não é exemplo também uma função de primeiro grau quando a gente tem algum expoente elevado à potência 2, como acontece em uma função do segundo grau. Em uma função do segundo grau, você já deve ter ouvido falar, o gráfico é uma parábola. Isso daqui também não é exemplo de uma função do primeiro grau. Ou seja, a função do primeiro grau é toda a função que a gente pode escrever aqui dessa forma. Y é igual a x mais b com a sendo diferente de 0. Agora, pessoal, com esses conceitos em mente, nós temos condições de aprender um pouco mais sobre a função do primeiro grau. Nós vimos que função do primeiro grau é toda função que tem essa forma aqui, em que y é igual a ax mais b. Vejam que esse a aqui, pessoal, nós vamos chamar ele de coeficiente angular. Esse coeficiente angular ele vai determinar a inclinação da nossa reta. Esse b aqui, nós vamos chamar ele de coeficiente linear. O que ele vai ser? Esse b aqui ele vai ser o ponto
onde a nossa reta, que é o gráfico de uma função do primeiro grau, ela corta o eixo y. Vejam que quando esse a ele for maior do que zero, nós vamos ter o que nós vamos chamar aqui de função crescente. Vejam a diferença quando a é menor do que zero. Nós vamos ter aqui uma função decrescente. Outra característica importante de uma função do primeiro grau é a raiz, conforme vocês estão vendo aqui, que é o ponto onde a nossa reta ela corta o eixo x. Essa raiz, a gente determina ela quando y é igual a zero. Outra informação importante é que nós falamos desse a aqui como sendo o nosso coeficiente de inclinação da reta. Quanto maior o valor de a, pessoal, maior vai ser a inclinação da nossa reta. Vejam que aqui a é igual a 2 e aqui a é igual a 10. Então, vejam que essa reta, esse gráfico aqui, ele está mais inclinado. Por quê? Porque o valor de a aqui dessa função é maior do que o valor de a aqui dessa outra função. Vamos fazer aqui um exercício. Eu quero construir o gráfico dessa função aqui. Y é igual a 2x mais 1, que nós já aprendemos que essa daqui é um exemplo de uma função do primeiro grau. Então, eu tenho aqui essa função y é igual a 2x mais 1. E nós queremos construir o gráfico. É importante que a gente saiba que para construir um gráfico de uma função do primeiro grau, basta a gente determinar dois pontos. Isso significa que a gente pode escolher dois valores de x. Com esses valores de x, a gente descobre os valores de y e assim a gente forma um par ordenado ou pares ordenados e a gente coloca no plano cartesiano e a gente consegue construir o gráfico dessa função. Eu vou escolher aqui x como sendo igual a zero. Então, quando o x for igual a zero, qual vai ser o valor de y? Basta substituir aqui. Vai ficar 2 vezes 0 mais 1. Então, vai dar 0 mais 1, que é 1. Então, quando x for igual a zero, y vai ser igual a 1. O outro ponto que eu vou escolher, pessoal, é quando o gráfico vai interceptar o eixo x, que, conforme nós aprendemos, é a raiz da nossa função. O gráfico vai interceptar o eixo x quando y for igual a zero. Então, vamos descobrir qual vai ser o valor de x. Então, nós temos aqui, vou colocar do outro lado, nós temos aqui y é igual a 2x mais 1. Eu vou dizer que y é igual a zero, então nós vamos ter que vai ficar 0 é igual a 2x mais 1. Eu vou passar esse 1 para o outro lado subtraindo, então vai ficar assim, ó, menos 1 é igual a 2x. Nós vamos ter que x vai ser igual a menos 1 sobre 2. Ou seja, nós vamos ter aqui que para x igual a menos 1 sobre 2, nós vamos ter y como sendo igual a zero. Então, nós já temos dois pontos, e com esses dois pontos a gente consegue determinar a nossa reta, o nosso gráfico. Então, vou começar aqui com este ponto aqui, menos 1 sobre 2 e 0, que vai estar mais ou menos aqui. Aqui é 1, né? E aqui é menos 1 sobre 2. Então, nós temos menos 1 sobre 2 e 0, que vai ser este ponto aqui, que vai ser a raiz da nossa função, que é quando o gráfico toca o eixo x. E nós temos aqui o outro ponto, 0 e 1, que é quando a nossa reta ela corta o eixo y. Então, 0 para x e 1 para y. E com esses dois pontos, então, a gente consegue determinar o nosso gráfico, a nossa reta. E assim, a gente determinou, a gente construiu o gráfico dessa função aqui.
Se você achou complicado, uma forma mais simples de você construir o gráfico dessa função aqui, é você atribuir dois valores para x. Vamos supor que eu quero x igual a 1 e x igual a 2. Nós temos que a nossa função é igual a 2x mais 1. Então, se a gente tem o valor de x, a gente descobre o valor de y. Basta substituir aqui no lugar de x. Então, vai ter aqui, ó, x igual a 1 vai ser igual a 2 vezes 1 mais 1. No caso aqui, nós vamos ter 2 mais 1, que é 3. E para x igual a 2, basta substituir também. Vai ficar 2 vezes 2 mais 1, que vai dar 2 vezes 2 é 4, com mais 1, 5. Como nós só precisamos de 2 pontos para construir o gráfico, nós vamos ter aqui os 2 pontos, então, ó, ponto ou par ordenado 1, 3, e o par ordenado 2, 5. Basta colocar agora aqui no gráfico, ó, para x igual a 1 e y igual a 3. Então, nós vamos ter o primeiro ponto, x igual a 2 e y igual a 5. Nós vamos ter aqui o segundo ponto. Basta traçar, então, uma reta passando por esses dois pontos, que nós vamos ter, assim, o gráfico dessa função, y é igual a 2x mais 1. E é assim que a gente constrói um gráfico de uma função do primeiro grau. Com 2 pontos, a gente consegue construir o gráfico de uma função do primeiro grau. Para a gente praticar, vamos fazer aqui, então, alguns exercícios. Nosso primeiro exercício diz assim: uma prestadora de serviços cobra pela visita à residência do cliente e pelo tempo necessário para realizar o serviço na residência. O valor da visita é R$ 40 e o valor da hora para a realização do serviço é R$ 20. Uma expressão que indica o valor a ser pago P em função das horas necessárias à execução do serviço é... Então, pessoal, nós queremos, em outras palavras, a lei de formação aqui dessa situação. Então, nós vamos dizer aqui que o preço a ser cobrado aqui pela prestadora de serviços é R$ 40, que é um preço fixo, mais R$ 20 pela hora de realização do serviço. Então, vai ficar 20 vezes horas, né? Esse preço aqui a ser pago, eu vou chamar de P. E as horas eu vou chamar de H. Então, vai ficar 20. Então, vai ficar P é igual a 40 mais 20 vezes H, ou 20H. Que eu também posso escrever como sendo 20H mais 40. Então, basta a gente buscar nas alternativas alguma forma parecida com essa. Então, nós vamos ter aqui que não vai ser 40H, porque ele tem uma taxa fixa de R$ 40. E não está em função do valor da visita, está em função da hora da realização do serviço. Ou seja, a nossa variável ela tem que estar multiplicando a hora. Não vai ter a letra B, porque conforme nós vimos aqui, tem um valor fixo mais um valor variável. Nós temos aqui P é igual a 20 mais 40H. Conforme nós vimos, não é essa forma, porque a nossa função aqui ela tem que estar em função da hora. Então, não pode ser. E só vai sobrar para a gente a alternativa D. O preço a ser cobrado por essa prestadora de serviço é um valor fixo de R$ 40 mais R$ 20 por cada hora de prestação de serviço. Esse daqui é o nosso gabarito correto. Para finalizar, pessoal, vamos fazer aqui mais um exercício.
Uma questão que já caiu no Enseja nos anos anteriores. Diz assim: a produção de asfalto de borracha retira dos lixões uma quantidade considerável de pneus, o que é ecologicamente correto. Para pavimentar 1 km de uma via com 2 pistas com esse tipo de asfalto, são utilizados 500 pneus velhos. O que a questão quer? O gráfico que representa a quantidade de pneus utilizados, Y por quilômetro pavimentado, é... Então, nós queremos aqui uma lei de formação que determina a quantidade de pneus utilizados em função da quantidade de quilômetros pavimentados. Então, nós vamos ter assim, pessoal, ó, pneus, quantidade de pneus, vai ser 500 vezes a quantidade de quilômetros pavimentados. Nós podemos chamar aqui pneus de Y, que vai ser igual a 500. E esses quilômetros aqui eu vou chamar de X. Então, essa daqui é a nossa lei de formação. Só que nós não queremos a lei de formação. Nós queremos descobrir qual é o gráfico dessa lei de formação. Pessoal, nós aprendemos que o gráfico de uma função do primeiro grau, e nós temos aqui uma função linear, em que o valor de b é igual a zero, conforme nós vimos na nossa aulinha, é uma reta. E conforme nós vimos também na nossa aula, aqui na letra A nós temos uma função constante, ou seja, não importa o valor de x, a quantidade de pneus sempre vai ser igual a 500. Isso daqui não é uma função do primeiro grau. Não é o que vai representar essa função linear aqui. Nós vimos também que uma função do primeiro grau é sempre uma reta, e aqui nós temos uma curva, uma metade de uma parábola. Isso daqui também não pode ser exemplo de uma função do primeiro grau. Você também poderia acertar, porque nós vimos que uma função linear é uma função que passa pelo ponto 0, 0, que no caso aqui é o que nós estamos vendo aqui na alternativa C. Vocês estão vendo aqui que, aqui na letra B, essa função, esse gráfico, ele não passa pelo ponto 0, 0. Então, a gente já poderia descartar e ter como alternativa aqui correta a letra C. Mas outra forma de você resolver também é você atribuir valores a x. Vejam aqui, ó, se eu for pavimentar 1 km, quantos pneus que eu vou utilizar? Eu vou utilizar 500 vezes, que vai dar 500. E se eu for pavimentar 2 km, quantos pneus que eu vou utilizar? Eu vou utilizar aqui 1000 pneus. Então, vejam que eu tenho que ter, ó, para x igual a 1, eu tenho que ter y igual a 500. Então, ó, x igual a 1, y igual a 500. E aqui nós temos um ponto ordenado. Vejam que aqui para x igual a 1, nós estamos tendo aqui y como sendo igual a 1000. Nós estamos vendo que, e pelas nossas contas aqui, isso não está correto. Nós podemos também verificar o valor de x aqui. Vejam que para x igual a 2, eu tenho que ter y igual a 1000. E aqui nós temos mais uma coordenada, um ponto no nosso plano cartesiano. E nós estamos vendo aqui que está correto. Mas vejam que aqui para x igual a 2, aqui nesse gráfico, y está dando 1500 e não condiz com os nossos cálculos. Por isso que esse gráfico aqui a gente pode descartar. E conforme nós já tínhamos analisado, essa daqui vai ser a nossa resposta correta. Esse daqui é o gráfico correto dessa lei de formação. Então, pessoal, conforme nós falamos no início da nossa aula, essa função do primeiro grau é um assunto que não é tão fácil assim de entender e é um pouco complicado de tentar explicar. Mas, enfim, eu tentei aqui passar para vocês da forma mais acessível possível. Vamos fazer aqui uma pequena revisão para a gente finalizar a nossa aulinha e eu vou deixar aqui uns exercícios para vocês estarem praticando. Nós vimos então que função do primeiro grau é toda função que tem essa forma aqui, em que y é igual a x mais b, em que nós temos aqui a nossa variável x, que ela tem igual a 1.
Numa função do primeiro grau, nós vimos que esse a aqui ele tem que ser diferente de zero, porque senão nós vamos ter aqui uma função constante. Nós vimos também que esse a, ele é nosso coeficiente, ele determina a inclinação da nossa reta. Quanto maior o valor de a, mais inclinada vai ser a nossa reta, conforme nós vimos aqui nesses exemplos. E o b, ele vai ser o nosso coeficiente linear. Nós aprendemos também que quando o a ele é maior do que zero, nós vamos ter uma função crescente. Já quando o a for menor do que zero, nós vamos ter aqui uma função decrescente. A última informação é que nós temos aqui numa função do primeiro grau a nossa raiz, que é quando o gráfico ele toca o eixo x, e essa raiz a gente descobre quando a gente coloca que o y é igual a zero. Beleza, pessoal? Então, num assunto de função do primeiro grau, você pode ser cobrado para descobrir o gráfico ou também para encontrar a lei de formação. Então, por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham entendido um pouco da nossa aulinha. É importante você ver essa aula aqui várias vezes para você internalizar os conceitos. Se ficar com alguma dúvida, é só colocar aqui nos comentários que eu estarei ajudando vocês. Então, fiquem com Deus. Tchau, tchau.